Olá, crianças. Hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese. Como vocês sabem, as plantas e os vegetais são produtores. O que quer dizer isso? São os seres que produzem o próprio alimento. E como eles produzem o próprio alimento? Nas folhas verdes, tem uma coisa chamada clorofila. A clorofila é que dá essa pigmentação verde nas folhas. A clorofila faz com que ele pegue a planta, o vegetal em si, pegue do solo, através das raízes, a água e os sais minerais, e retirando do meio ambiente o gás carbônico, que é o CO2, e na presença da luz solar, ele transforma essa água com esses sais minerais, que a gente chama de seiva bruta, em seiva elaborada. O que é isso? Seiva elaborada é a glicose mais o oxigênio que ele bota para fora. A seiva elaborada é a glicose, né? É o açúcar que ele usa para se manter ativo. Então o vegetal transforma a água em sais minerais, pega o gás carbônico do meio ambiente, na presença da luz solar, com a clorofila que tem nas plantas, nas folhas, e transforma essa seiva bruta em seiva elaborada, que é a glicose. A glicose que serve para a planta sobreviver. E joga na atmosfera o oxigênio que ela não precisa. Tá? Então entra gás carbônico e sai oxigênio da célula aqui vegetal. Ele estava mostrando, ó, entendeu? Gás carbônico, energia solar, são os fatores que precisam para o processo fotossintetizante. Precisa de luz solar, precisa da clorofila, que é esse pigmento, e o gás carbônico, a temperatura, e a água e os sais minerais. Deixa eu voltar para lá. Então, é um processo que consiste em transformar a energia luminosa em energia química. Aqui tem um textinho aqui, ó, que fala da fotossíntese. Eu vou ler para vocês. O termo fotossíntese significa que usa a luz. A água é fundamental para o processo de fotossíntese. Ela entra pelas raízes e atinge todas as partes das plantas, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos, tem um gás muito importante, chamado dióxido de carbono, que é o que a gente chama de CO2 ou gás carbônico. Ele entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação da matéria orgânica, o açúcar. Apesar de ser tão importante, a fotossíntese necessita de muito pouco para acontecer. A água e os sais minerais, dióxido de carbônico, gás carbônico e luz. No processo de fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias de que não necessita, como é o caso do oxigênio. As plantas botam na atmosfera oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração. O açúcar produzido pela planta é usado para produzir energia para as atividades da planta, para a planta se manter viva. Se a planta produzir açúcar em grande quantidade, armazenará esse açúcar para o uso futuro. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. As plantas produzem o próprio alimento para ter energia. Os animais não. Os animais consomem, por isso que eles são chamados de consumidores. Eles consomem outros vegetais ou outros animais para conseguir energia, para sobreviver. Os animais obtêm seu alimento comendo plantas ou outros animais. As plantas não comem, mas produzem seu próprio alimento, por meio do processo de fotossíntese. A planta absorve a luz do sol, que fornece a energia necessária para a transformação da água e do dióxido de carbono em açúcar.
né? E durante a realização dessa fotossíntese, ela elimina o oxigênio para a atmosfera. Aí aqui tem umas perguntinhas bem facinho, só olhar para cá e responder. Aí aqui também tem outro, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou só ler esse último parágrafo aqui, porque está falando uma coisa diferente. Através da fotossíntese, as plantas produzem o gás oxigênio e a glicose. Com a glicose, a planta fabrica outras substâncias, como o amido e a sacarose. O amido é encontrado naquela massinha clara da batata e do feijão. A sacarose é o açúcar, né? Que a gente usa para adoçar o café. Né? A cana-de-açúcar tem muita sacarose. Esse aqui também é só ler esses textinhos aqui que vocês conseguem completar. É um processo bioquímico, que é a fotossíntese, através do qual aí tem que completar com as coisas que estão aqui, ó. Os vegetais verdes produzem seu próprio alimento. Para realizá-lo, as plantas necessitam do pigmento que lhes dá a cor verde. Qual é o nome dele? A clorofila. E da presença da luz solar. Através da fotossíntese, as plantas retiram do solo? Do ambiente, desculpa, o gás carbônico para depois liberá-lo novamente na natureza em forma de oxigênio. Mas atenção, não confunda fotossíntese com a respiração das plantas. Fotossíntese é uma coisa, a respiração é outra. As plantas respiram também, as plantas também consomem oxigênio e botam para fora gás carbônico, tá? Fotossíntese significa fazer as coisas com luz. Então, não quer dizer que a planta não faça, a planta realiza as duas coisas, fotossíntese e respiração. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu botei mais uns vídeos explicando um pouco sobre essa questão da fotossíntese para vocês entenderem. Tá bom? Até mais.